lei, vamos criar um pacotão de lei criminalizando a extrema-direita na Alemanha. É bom lembrar que em junho agora tem as eleições para o Europarlamento. E as pesquisas estão dizendo que esse, em tese, seria o Europarlamento mais à direita que já existiu desde a história das eleições do parlamento em Bruxelas, né? O parlamento da União Europeia. Tá todo mundo também com o fiofó na mão, todo mundo da esquerda, do centrão, os donos do poder da União Europeia. É o que eles menos querem, é um Europarlamento cheio de gente de direita, porque isso pode fazer com que a União Europeia passe a ser aquilo que ela foi vendida como. Calma, ficou meio confusa a frase aqui, assim, ó. No fundo, a União Europeia sempre foi um projeto de um terceiro Reich perfumado, né? Mas a União Europeia foi vendida como o quê? Uma zona de livre comércio, uma ideia liberal, no sentido economicamente liberal, uma ideia conservadora, né? Poucos impostos, derrubar barreiras, livre comércio, facilitar a iniciativa privada. Só que na prática, não. Na prática, ela se transformou numa máquina de destruir soberanias nacionais. E o que os eurodeputados de direita querem fazer é corrigir, né, essa cilada e fazer com que a União Europeia deixe de ser essa máquina de destruir soberanias e passe a ser aquilo que prometeram que ela deveria ser. Uma zona de livre comércio entre os países do continente europeu. Essa situação toda na Alemanha, ela é tão distópica, e aí eu vou pedir sim para que vocês leiam a matéria aqui com calma, onde eu trago trechos do discurso, trago um link para vocês lerem a lei na íntegra e vou salientando ponto por ponto do que essa lei está propondo. Mas eu vou trazer aqui para vocês o mais importante, para vocês entenderem que não é mera coincidência, tá? A lei fala em demitir funcionários públicos sem processo administrativo, caso essas pessoas sejam categorizadas como pessoas de extrema direita. A lei fala em pressionar bancos para que eles colaborem com o Estado fornecendo dados dessas pessoas de extrema direita, e ela fala também em criar uma nova lei de regulamentação bancária. Ela cria dispositivos para que se altere a lei de regulamentação bancária, para que sem uma ordem judicial possa se pedir o congelamento de contas de pessoas classificadas como extrema direita. Ela cria uma polícia da Constituição para investigar e punir pessoas que sejam consideradas de extrema direita, podendo inclusive ordenar que as redes sociais apaguem imediatamente, né, as postagens dessas pessoas e elas sejam banidas das redes sociais. Ela dá poder de polícia a órgãos como a vigilância sanitária, para que ela possa fechar e autuar e prender donos de restaurantes e hotéis que forneçam os seus espaços para pessoas de extrema direita frequentarem e reunirem. Assim, troca extrema direita por judeu, né? Eu começo a sentir as pontas do meu bigode desaparecendo assim, né? Uma vontade de começar a falar desse jeito. Se você trocar extrema direita por judeu, não parece? Já parece. Como que nós vamos combater os nazistas? Nós vamos ser mais nazistas que eles. É isso que está acontecendo, resumidamente, na Alemanha. E, enfim, como toda ideia maravilhosa de europeu, vocês sabem que é assim, ó. Piscar de olhos, não é? Para que as pessoas comecem a achar essa ideia brilhante e digam que, de fato, a Alemanha está salvando a democracia. Porque tudo lá é democracia, é a polícia da democracia, são as leis pró-democracia, é a defesa da democracia. Inclusive, o governo alemão já está mapeando as pessoas e a inteligência alemã informou que possui já 38 mil cidadãos catalogados como pessoas de extrema direita e que elas poderão responder criminalmente por isso, tendo passaporte apreendido, armas apreendidas, contas congeladas e sendo demitidas dos seus cargos públicos sem processo administrativo, simplesmente por já serem catalogadas como pessoas potencialmente perigosas.
ou seja, você vai sofrer toda a punição das leis, todos os rigores da lei, com base em crimes futuros que você pode começar porque você não está pensando do jeito que o governo quer que você pense. Mas isso é uma mistura de nazismo com Minority Report, com 1984, com Admirável Mundo Novo. É assim, junta tudo, bate no liquidificador, né? E vai dar, né, a civilizada e bela Alemanha. Que, enfim, logo, logo vai começar a botar pressão no. A gente tem que lembrar que a Alemanha é o maior PIB da União Europeia. Né? A Alemanha é a locomotiva da União Europeia, mas não leva meses para que essa política se estendam a outros países que tendem a ver a Alemanha como um exemplo de governança, de Estado enxuto, de eficiência da máquina pública, né? Os alemães são ali muito corretos, muito precisos, econômicos, não desperdiçam dinheiro, é um exemplo a ser seguido em todos os aspectos de governança e política, e, enfim. Essa porcaria se estende em breve para toda a União Europeia para fazer com que as pessoas que sintam medo de votar mesmo. A ideia é intimidar. O governo alemão vai gastar cerca de 40 milhões de euros por ano com campanhas que devem chegar até a zona rural, né, em centro de convivência de terceira idade e tudo mais, para conscientizar as pessoas que elas não devem votar na extrema-direita. Ou seja, é o governo criando política pública com o dinheiro do cidadão para dizer para o cidadão em que ele não deve votar no partido que é concorrente do governo. Vocês conseguem perceber o nível de loucura disso? Bom, é óbvio pra gente que isso é loucura, mas eu sei de gente aqui no Brasil que tá babando, que tá espumando, que tá achando isso lindo, que é a defesa da democracia, e não tarda para que essas ideias cheguem por aqui. Deus tenha piedade de nós.